Olá, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Estamos chegando com o Jovem Pan em Debate. E hoje nós vamos discutir um assunto que está sendo muito comentado, inclusive aqui no Jovem Pan, pelos nossos comentaristas em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. Mas nós queremos saber a opinião aqui na nossa região, na região de Presidente Prudente. Por isso, nós convidamos o comentarista aqui da Jovem Pan, Adolfo Padilha, que é jornalista, ativista político, e convidamos também a advogada Aline Scarelli, que também é muito ativa nas suas causas sociais, e nós chamamos aqui para esse debate, um debate muito importante no dia de hoje. Seja bem-vindo, Adolfo Padilha. Bom dia, doutora, bom dia, Eudes. Obrigado pelo convite, estou muito honrado e vamos lá, vamos falar de um assunto delicado. Aline Scarelli, a sua primeira experiência em rádio, TV, assim, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adolfo, ouvinte da Jovem Pan. É a primeira experiência assim, desse formato. Estou muito feliz e agradecida pela oportunidade de debater uma questão que interessa a todos. Muito bem, vamos lá então para o tema em debate de hoje. A Justiça autoriza a interrupção de gravidez de criança estuprada no Espírito Santo. Uma menina de 10 anos, moradora do município de São Mateus, no norte do estado, disse que era estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade. O agressor foi indiciado pela polícia e estava foragido, mas hoje pela manhã ele foi localizado e já está preso. Bom, a Justiça autorizou que essa gravidez fosse interrompida. E isso deu uma discussão em nível nacional e até mundial, porque muitas pessoas que lutam contra a causa aí do aborto, né, a favor da preservação da vida, entraram na discussão e alguns até tentaram impedir o médico que se dispôs a fazer o aborto, cumprir a determinação da justiça, tentaram impedi-lo de fazer isso na frente do hospital. Muito bem, esse assunto deu o que falar e nós queremos que você, ouvinte aqui da Jovem Pan, possa formar a sua opinião ou sustentar ainda mais a sua opinião, levando em conta os comentários daqueles nossos dois debatedores que nós trouxemos aqui hoje. A gente começa então com a Aline Scarelli para a sua primeira parte aqui, Aline. São 4 minutos para você. Vamos lá. Bom dia, pessoal. A notícia já anima com relação à prisão do agressor, né? Antes de mais nada, é importante a gente dizer que se trata de um estupro. O que precedeu esse estupro foi uma pedofilia. E isso aconteceu, esse crime, né? O que a gente precisa se preocupar é com o crime de aborto. E o que aconteceu foi que, desde os 6 anos, essa criança foi submetida a esse crime. Então, foram 4 anos de violência, né? Com relação ao que o Eudes já abordou, trouxe muita repercussão. E é muito claro para todos nós que nós não vamos ter um consenso, por isso que é polêmico, mas não deveria ser, porque tudo que precedeu esse aborto é o crime de estupro, né? Imagina que é uma família de vulnerabilidades sociais, econômicas, e o que pesa foram os questionamentos com relação à criança, né? Até há pouco tempo, há minutos atrás, ninguém dizia sobre o agressor. Não vimos uma foto dele sendo exposta, nós não vimos uma repercussão com relação a vamos dar uma recompensa para quem localizar. Então, nesse sentido, a gente não viu a polêmica, a gente viu a polêmica da vítima, né? Transformar a vítima em culpada, é o que a gente não pode permitir. Então, esse caso traz questionamentos importantes a respeito do direito do aborto legal. Primeiro, não existe legalização no aborto no Brasil, mas o que existe é a não criminalização. Então, de acordo com o Código Penal, desde 1940, a gente tem a não criminalização do aborto em 2 situações: risco de vida, gravidez decorrente de estupro e a gravidez de feto anencefalo, né? Então, essas premissas a gente precisa pontuar, que a questão foi houve um crime contra uma criança, um trauma e uma violência que se reverbera para toda a família. A não criminalização significa somente que, dentro dessas hipóteses, é permitido o aborto, né? A diferença qual que é? É a conduta deixar de ser crime. Então, essa repercussão, esse clamor que teve na frente do hospital, a exposição da menor com o nome, endereço do hospital, isso fere o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto que o Ministério Público Federal
instaurou procedimento para ver as responsabilidades de quem divulgou essas informações com relação à criança, porque se o ECA é esse estatuto que a gente tem muito orgulho dele, né? O estatuto diz que a gente não pode expor a criança, então vão ser responsabilizadas as pessoas que divulgaram de fato a problemática, que não protegeu, e o ECA diz que nós temos que proteger essa criança. Então, imagina o seguinte, que a gente, de novo, transferiu a responsabilidade para menor, teve várias falas muito absurdas e agressivas de assassina, teve vários posts, teve uma mulher que deveria acolher, proteger e dar acolhida, disse o quê? Essa menina, desde os 6 anos, como assim? Ela permitiu, né? Agora ela quer abortar como se fosse uma solução simplista e rasa, mas, de fato, esses casos eles são punidos com relação ao agressor. A vítima ela não é punida por praticar o aborto legal. E uma coisa que foi pouco tratada é que, nesses casos de estupro, não precisa de procedimento judicial, boletim de ocorrência, né? Ficou provado, e basta a palavra da vítima e dos familiares, que ali, claro, a partir de uma equipe multidisciplinar na rede de atendimento, que foi aborto, foi decorrente de um abuso, de uma violência, o aborto ele é realizado, a equipe médica faz toda a preparação para receber essa criança, e o pós, né? A gente tem preocupação com o pós. Como que é o pós, tratamento psicológico, o acolhimento dessa criança? Então, esses fatores que a gente tem que levar em consideração. Ok, doutora, vamos lá então para o comentário do Adolfo Padilha. Eudes, é um assunto muito delicado, né? A gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa e a gente lê muita coisa. Eu creio que o aborto é a interrupção de uma vida e ponto final. Mas isso não basta. Eu acho que o momento agora, como disse a doutora, se envolve uma criança de 10 anos que foi abusada por 4 anos pelo tio. Eu acho que é muito fácil a gente se julgar, é muito fácil a gente condenar, é muito fácil a gente até... Eu sou cristão e posso falar com a autoridade de cristão, que é muito fácil a gente se colocar diante de uma doutrina religiosa e ditar uma regra ou ditar alguma coisa numa vida de uma terceira pessoa. Mas o fato é que não passa de uma criança, o fato é que essa criança, dos 6 aos 10 anos, como já foi várias vezes dito, foi abusada por um tio, por um cara já com a sua formação, sabendo que fazia o mal a essa criança. E aí eu relaciono algumas coisas que a gente deveria falar. Primeiro que tem que se debater sim. Eu acho que a Jovem Pan faz muito bem em abrir esse espaço, porque isso acontece muito mais corriqueiramente do que as pessoas imaginam. Só aqui no estado de São Paulo foram 647 casos no mês de junho deste ano. 647 casos aqui no nosso estado de São Paulo. Né? Só durante a pandemia, agora em 2020, são mais de 3.000 casos já registrados de violência, de estupro, dos quais 53% são vulneráveis. Crianças como essa criança aí. E o que mais choca a gente, que a gente vê pessoas falando sobre tudo, sobre religião, sobre lei, sobre política, e as pessoas demonstram para a gente que não estão exercendo a compaixão. Nós que somos cristãos entendemos de compaixão, e ela tem que ser usada nesses momentos. Ambas decisões são muito difíceis, complicadas. Mas essa turma que, por exemplo, foi na frente ontem desse hospital, eu acho que eles estavam mais preocupados em ter um momento de sucesso, aquele minutinho de sucesso, defendendo uma causa que envolve uma terceira pessoa ou terceiras pessoas, que tem a mãe da menina também, do que realmente preocupado com o fato e com o ato. Preocupado com essa criança. Como a doutora disse aí, a gente chegou a ler coisas acusando a criança de 6 anos. A gente chegou a ver coisas nas redes sociais de pessoas dizendo que se era um instinto de prazer, qual o problema? Olha até onde está chegando o ser humano. A gente fica preocupado com isso. São 10 anos que é difícil. Você interrompe uma gestação de um ser ali que já está formado também cientificamente, biologicamente, todo mundo sabe disso. Mas, por outro lado,
se o Estado não conseguiu proteger essa criança? Como que o Estado pode garantir que essa criança vá ter um atendimento para poder ter uma vida? Eu acho que nesse momento, o que nos resta é um exercício muito simples. Lembre você de quando você tinha 6 anos e 10 anos. Traga para sua memória o que você vivia nessa época, o que você fazia nessa época. E tente se colocar no lugar dessa criança. A gente tem relâmpagos de memória e todas elas são muito boas, a maioria. Todas elas são lembranças gostosas que a gente tem. Eu pergunto para você que está aí acusando, e muito simples, determinando o que ocorreu e acusando a forma que ocorreu, se essa criança terá esses relâmpagos. Será que terá, Ailton? Será que terá, doutora? Muito Então, bem, é um vamos peso lá. muito grande para que ela carregue o resto da vida. Ok, Adolfo. Vamos lá com a Aline Scarelli para complementar aí a sua explanação. Eu fico muito animada quando o Adolfo Padilha traz as estatísticas, porque é exatamente isso, a gente tem que lidar com números, quantificar, enumerá-los e trazer essa realidade, porque se a gente não traz os números, não quantifica, a gente não consegue lidar com isso como uma política pública, tanto de segurança como de saúde, né? E o Adolfo tem razão, inclusive nos últimos no anuário, 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que foi um recorde de vítimas, né? Então, o que acontece? São um recorde de vítimas de meninas de até 13 anos. Então, mais da metade dos crimes de violência sexual, aqueles que estão sendo noticiados, são contra crianças e meninos até 13 anos. Então, se a gente imaginar que a infância ela não está sendo protegida, que o lar não é um ambiente seguro, a partir dele que a gente pense em políticas públicas. O que são políticas públicas, né? É exatamente a gente tratar na escola da discussão sexual. Educação sexual na escola, Aline, vai falar de sexo com criança respeitando as faixas etárias. O que é falar sobre sexo, educação sexual, gênero? Nada mais é do que falar para aquela criança, respeitando a faixa etária, de acordo com uma coordenação pedagógica, né? Isso é pauta mesmo para especialistas. Cada idade um tratamento. Por quê? Se na escola a gente dá educação, né, educação sexual, a criança, tanto o menino como a menina, ela vai identificar quando aquilo está errado. Porque que a gente ouve dos relatos, que a gente acompanha, que assiste algumas vítimas, de que não identificava aquilo como um crime, né? Então, concordo que essa decisão, ela tem que partir com certeza de um projeto pedagógico, porque assim, vamos imaginar vamos falar a realidade, na verdade não é uma imaginação. A Lei Maria da Penha, ela veio a partir de uma punição do Brasil. Vamos ter a Lei Maria da Penha para proteger mulheres e proporcionar políticas públicas. Vamos ter que chegar no momento de que o Brasil de novo vai ser punido por organismos internacionais para ter uma lei. Mas nós temos leis eficazes, o que a gente precisa é da educação, informação. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente trata disso, como estamos tratando aqui, com mais abertura, é muito mais factível identificar e punir. Porque, assim, além da punição, qual que é o cuidado no relato dessa menina e de outros que a gente vê? Que é uma constante, né? Então, assim, não foi uma investida do agressor, é uma constante. Então, isso traz traumas que transportam gerações, né? Importante a gente dizer que a Constituição de 88, ela tem nosso Brasil como um Estado laico e as políticas públicas elas são decididas a partir de com separação, isenção de leis com a religião. Tanto é verdade que o divórcio ele passou a ser permitido e antes não era porque a religião não permitia. Então, nós temos que tratar questões assim com profundidade, separando o Estado da religião, porque nós vamos ter decisões racionais e não com emoções. Muito bem. Adolfo Padilha, vamos lá então, 4 minutos para você. Eu acho que é um tema delicado. Eu, por exemplo, sou contra a educação sexual para as crianças. Eu acho que eu seria mais favorável a um tema de segurança sexual para as crianças. Eduquei meus filhos assim, né? Sempre disse para eles os contatos que se acontecesse, o que ele deveria dizer para o papai ou para a mamãe. Porque falar de sexo para criança, a gente sabe que é um tema muito delicado. Eu acredito, eu sou contra o aborto também. Mas acontece que nós vivemos uma sociedade democrática. E as regras de uma democracia nem sempre vão me agradar ou atender aquilo que eu acredito.
Aqui ultrapassa um pouco da religiosidade, ultrapassa um pouco da minha crença, porque nem todos podem crer na mesma coisa que eu creio. Então a gente tem que saber respeitar uma decisão de um país democrático, onde existem regras. Agora, o que eu acho que tem que ser discutido, que já passou do tempo, e aí nós precisamos do apoio da direita, da esquerda, é mudar o regramento penal desse país. Esse tio que estuprou essa menina, ele estava num regime semiaberto. Essas benécias que tem esses criminosos, que cometem ilícito e depois vão para a cadeia e através de procedimentos legais conseguem ter uma atenuante na sua pena, é isso que dá. Esse tio, ele estava em regime semiaberto. Esse cara, ele tinha que estar segurado pelo Estado na cadeia. Porque se ele estivesse cumprindo na cadeia o ato que ele cometeu, essa criança não estaria passando o que está passando hoje. Eu creio também que é hora da gente ter compreensão e evoluir até mesmo na crença com essa compreensão. Até mesmo você que se diz cristão contra o aborto, é necessário evoluir. É necessário entender o contexto e não só aquilo ali que aconteceu. Eu acho que não tem solução fácil, como eu já disse aqui. Eu acho que quem se promoveu através disso são pessoas que a gente tem que ter nojo, que a gente tem que... Essas pessoas, sim, como aquela moça que expôs os dados da criança, ela tem que responder na justiça. Isso não se faz. É uma autopromoção, é uma pessoa que não sabe que lado que ela está, ela já esteve do lado da esquerda, hoje ela fala que ela é da direita radical. Quer dizer, ela não é do lado nenhum, ela é do lado dela, doutor. Ela é do lado que ela quer algum espaço para tentar alguma coisa para ela. Essa pessoa tem que ter uma punição exemplar. Não se faz isso com uma criança. E continuo dizendo sobre uma coisa que eu acho que tem que vir ao tema de novo, que é a castração química. Uma pessoa que tem coragem de pegar uma criança, abusar dessa criança, essa pessoa não tem cura, gente. Essa pessoa não tem tratamento. Essa pessoa ela tem que ser isolada desse perigo que ela vai fazer a outras crianças. Então, eu acho que o tema da castração química é um tema que tem que vir à tona novamente. E queira nós que desta vez, porque a gente vê tanta gente da esquerda se mobilizando com a criança de 10 anos, que tenha também um bom senso de todos, direita, esquerda, mas que alguma coisa tenha que ser feito, que alguma coisa tem que ser mudada. O que não podemos é deixar as nossas crianças sendo vítimas do jeito que está sendo de pessoas, digo aqui, aposto que se a gente for pesquisar o número de abusadores de menores, vocês vão ver que a maioria deles tem ficha corrida na polícia e deveria estar preso por algum crime, mas não estão porque o Estado não tem como ainda nos dar tal garantia de segurança, tanto para a nossa família como para a criança, num caso desse de estupro e abuso. Muito bem, nós estamos encerrando o debate de hoje. Começou a ficar mais polêmico no final, porque a gente foi entrando em outros assuntos também, como seria natural isso. Mas tem um minutinho para a doutora Aline Scarelli para encerrar e depois um minuto para o Adolfo Padilha. A polêmica ela existe porque nós não temos consenso, mas eu tenho uma disposição de dialogar com relação a o que acontece no nosso país. Quando existe um crime grave, logo a sociedade se movimenta para ver uma punição pela lei. A lei, ela existe. O que a gente tem é um sistema, concordo com a Adolfo, é um sistema de justiça que ele é falho, né? Então, a lei de execução penal, vamos dizer assim, ela deixa brechas, né? Mas antes do crime, a gente tem que ter educação sexual. Imagina que temos crianças, meninos que estão na fase de ser educados e ao invés da gente dizer, prenda suas cabras, que meus bodes estão soltos, nós temos que dizer para esses meninos, educação sexual é você acolher essa menina que está numa situação de vulnerabilidade, não permita que o seu amigo propague fotos, que dê investidas, não é não, né? Sempre é não. Então, a educação, quando eu digo que ela tem que haver, é para a gente evitar o mais grave, que é a execução do crime. Então, se a gente dá educação desde o início, nós vamos poder prever alguns crimes. Claro que cada caso é um caso, não sou generalista, concordo que pode haver em alguma situação pessoas irrecuperáveis, né? Mas quem trata é o médico, o psiquiatra, que vai dar um laudo. Mas, em linhas gerais, a gente sempre se pauta na educação na base. Adolfo Padilha, um minutinho aí para você encerrar. Primeiro, eu acho que o debate é interessante, nós temos que tocar na ferida mesmo. Eu falei de um exercício de lembrar quando a gente tinha de 6 a 10 anos de idade, mas eu falo de outro exercício. Imagine você, pai de uma criança que passa por isso.
qual seria a sua decisão? Eu vi um relato da enfermeira que estava junto com a menina, que ela dizia para a mãe dela que ela queria brincar de futebol, se ela ia poder voltar a jogar futebol. Quer dizer, ela não sabe nem a agravante do problema que ela estava vivendo ali. Então, é muito fácil julgar, é muito fácil condenar. Mas coloque no lugar das pessoas que estão passando problema e que todos nós temos compaixão de entender o contexto de tudo isso e que essa vez sirva, pelo menos, para que seja tomada uma decisão e que menos crianças passem por isso. Porque o número de crianças que estão sofrendo abuso nesse país, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, segundo o levantamento, doutora, 4 mulheres estão sendo abusadas no Brasil por hora. Então é uma coisa que tem que parar e tem que acabar nesse Brasil. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Aline Scarelli por sua participação aqui no Jovem Pan em Debate. Na próxima terça-feira a gente vai voltar com outro assunto para discutir aqui na Jovem Pan. Bom, Adolfo Padilha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E você, ouvinte aqui da Jovem Pan, que quiser sugerir algum tema, você pode mandar um e-mail para a gente, jovempanfm@globo.com, ou ainda pode mandar no meu próprio WhatsApp, tá? Que é o 18 99775 1234, que a gente vai colocar o seu tema em debate. Grande abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez e a gente se fala a qualquer momento aqui na Jovem Pan.